Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é de Mateus 1, 18, 24. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje que nós ouvimos e estamos meditando vem nos chamar a atenção para nós desse momento em que José ele descobre que Maria estava grávida. Então ele tinha uma opção, de duas opções na verdade, a opção de apresentar a situação ao conselho dos anciãos, que Maria estava grávida e o filho não era dele. Claro que consequentemente ela seria apedrejada em praça pública, seria morta, porque seria um pecado grave, um crime grave que ela tinha cometido de traição e adultério, porque ela estava, mesmo que ela não estivesse casada com ele, mas na cultura judaica, a partir do momento que você assumia um compromisso de casamento com a pessoa, você já tinha vínculo com aquela pessoa já de casamento. Então, mesmo que fosse nesse período, a traição também seria considerado um adultério, um crime grave, para as leis judaicas. E José, ele teve uma outra escolha, foi a escolha de abandonar Maria em segredo, de ele mesmo dizer: eu não quero mais casar com ela, eu abro mão do casamento, e ele tinha, como homem, ele tinha a liberdade de fazer isso. Claro que ele também ia assumir, diante da sociedade na época dele, o papel de um homem não sério. Imagina, ele teve que assumir essa consequência, porque ele deu a palavra lá para a família de Maria, que casaria com ela, que assumiria ela como esposa, e de repente ele decide não mais querer casar. Então, claro, perante a sociedade ele se tornou um homem. Claro que hoje um homem de palavra, sem palavra, não muda nada, mas na época de São José, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, um homem de palavra era um homem de palavra. Quando se dava uma palavra para alguém, deu. E quer ver o cara perder a moral, perder o respeito, dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, era ele perder a palavra, ele ser uma pessoa que negava a palavra que ele deu. Então, em São José, ele tinha dado uma palavra que ele assumiria Maria como esposa, seria o esposo dela. E de repente ele decide abandonar. Então também ele ia arcar com consequências, mas ele resolveu assumir essa bronca. Então olha a atitude desse homem, que atitude bonita. Às vezes a gente não leva em consideração isso. Diz o Evangelho: José resolveu abandonar Maria. Mas a gente não sabe, às vezes, o contexto e as consequências que ele ia ter que assumir por causa desse abandonar ela. E aí depois, quando ela aparecesse grávida, e ele ia ainda levar ainda mais crítica, porque ele ia ser criticado, porque engravidou ela e abandonou ela. Então não era tão simples assim. Ele tomou essa decisão de trazer tudo para ele
a bronca, o problema, as consequências dessa situação, e ele disse não. E aí, quando nessa situação, com certeza José estava num grande conflito também, né? Porque imagina, não é fácil. Apareceu o anjo de Deus e disse assim: José, pare com essas loucuras, então assuma ela como mulher, é muito melhor, né? Entenda que o que está acontecendo com ela ela não te enganou, ela não te traiu, é obra de Deus, é projeto de Deus. E José, de forma muito serena, muito tranquila, sem questionar o anjo, sem perguntar nada, sem colocar nenhuma condição, diz a palavra que ele aceitou acolher Maria como sua esposa. Então, vejam aqui, irmãos, que bonitas essas atitudes de São José, né? Um homem que não expôs o pecado, o erro, né, vamos dizer aqui, de Maria. Para ele, no momento, ele entendia que era um erro, um pecado que ela tinha cometido. Não era, mas era o entendimento que ele tinha, porque diante das informações que ele tinha, era a palavra de Maria dizendo que o filho era de Deus. E tá, né? Como é que você vai acreditar? Imagina só. E ele, né, tinha tudo para, né, reivindicar os seus direitos, né, a sua questão, porque ele se sentiu também com certeza traído, enganado, mas ele, pelo contrário, não expôs ela, não expôs a criança, assumiu esta bronca em querer, como o padre já explicou, abandonar Maria, mas assumindo também a bronca, ali as consequências que ele ia também ser visto como um homem sem palavra, um homem verdadeiro, né? E depois ainda as consequências, que quando ela aparecesse grávida e as pessoas vissem que ela estava grávida, iriam acusar ele também de ter se aproveitado dela e abandonado. Então veja o quanto mais problema isso iria acontecer. E Deus veio ao encontro de José e disse assim: José, assuma, né, que isso que aconteceu com Maria é de Deus, não tenha medo. E ele assumiu, então, humilde, parou, reviu, né, reconsiderou as suas decisões e fez aquilo que Deus pediu. E sempre aqui, eu vejo sempre aqui um ensinamento que nós podemos tirar para nós. Quando nós reconsideramos as nossas escolhas, as nossas decisões por aquilo que são as de Deus, sempre nós vamos ganhar. São José, quando ele reconsiderou as suas escolhas, as suas decisões, por aquilo que Deus estava propondo para ele, no final ele saiu ganhando. Menos problema ele teve, menos dificuldade ele teve. Então, isso a gente precisa entender também na nossa vida. Que nós também, como José, sejamos capazes também de ouvir a voz de Deus e deixar que Deus ele nos oriente também nas nossas escolhas, no nosso projeto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a Bênção do Dia aqui na Vale FM, com o Padre Elisandro Scarsi.